Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Uma alegria a gente poder estar junto novamente. Queria compartilhar com vocês algo que eu tenho meditado nesses dias e que fala sobre a respeito da gente vigiar e guardar nossa fé. Se há uma coisa importante que temos que fazer para nós, para mim, para você, que nascemos de novo, que somos parte da igreja do Senhor, somos discípulos, é vigiar a nossa fé. Nós atentamos para muitas coisas são importantes, a saúde, a família, mas depois que nós nascemos de novo, tem uma coisa que é algo que precisa ser vigiado, que precisa ser cuidado, que precisa ser zelado, é a nossa fé. Como o apóstolo Paulo pensava, vivia e deixou claro para nós muitas vezes na sua palavra, é que o mais importante não é que a pessoa entendesse, se arrependesse, fosse batizada, nascesse de novo. Mas o importante é que essa pessoa que uma vez nasceu de novo, ela pudesse ser fundamentada e pudesse ser firme na fé. Então, uma pergunta que nós poderemos iniciar, né? Esse texto, essa palavra é: como está a sua fé? Como está a sua fé? Então, Paulo ele não visava apenas a conversão da pessoa, mas como ele deixa bem claro lá em Efésios 4:13, ele diz: até que cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a ser varão perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, a importância de se nascer de novo, a importância de nascer em Cristo, sermos novas criaturas, e a importância do novo nascimento. A partir do novo nascimento, nós vivermos pela fé. Agora já não vivemos mais pela nossa cabeça, pelo nosso conhecimento, pela nossa habilidade, pela nossa esperteza. Aliás, a palavra nos ensina que o mundo é dos espertos, mas o reino é dos santos. Então, se tem uma coisa, um ingrediente, algo que é fundamental na nova vida que começamos quando nascemos de novo, é a fé. Então, eu começo perguntando para os irmãos: como está a tua fé? Nós vamos ver hoje no decorrente aqui desse tempo que muitos, com o tempo, tiraram os olhos do Senhor e perderam a fé, naufragaram na fé. A sua fé se tornou enferma, doente e até uma expressão estragada, porque não cuidaram da fé. Então, os próprios discípulos, quando Jesus apertava um pouco o discurso, eles diziam: aumenta a nossa fé. Então, a fé, ela é como uma planta que precisa ser regada e aumentada. Aliás, Romanos 10:17 fala: e a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, eu quero entender e traduzir esse versículo, que esse versículo é como tivéssemos regando a nossa fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, à medida que nós buscamos a palavra, entendemos a palavra,
e amamos a palavra, e a palavra de Deus é a verdade, revela Cristo, revela o propósito, e nós estamos regando a nossa fé. Até houve já um estudo que foi feito, né, que fala que quando nós lemos a palavra de Deus pelo menos 4 vezes ao dia na semana, há uma mudança tremenda no nosso ânimo, na nossa esperança. Nós conseguimos nos afastar de ira, conseguimos nos afastar de buscar coisas que entristecem o coração do Senhor, de ver coisas que entristecem o coração do Senhor. A nossa fé se fortalece. Então, a leitura da palavra, como Paulo fala para Timóteo, persiste em ler, empenha-se. A leitura da palavra é como se estivéssemos regando a fé. Então, Paulo não tinha o entendimento como nós tínhamos de primeiro, que uma vez que a pessoa se batizou, carimbou o passaporte, está salvo. Amém. Não, ele tinha o entendimento que a pessoa, uma vez que nascesse de novo, ela fosse crescendo na fé, se aperfeiçoando na fé, ser um homem sadio, uma mulher sadia na fé, para que pudesse ser, então, varão perfeito. Então, Paulo, sempre que ele passava por um lugar e ele plantava uma igreja, foi assim em Coríntios, foi assim em Filipos, foi assim na Tessalônica, em toda a Ásia, por onde ele andou, ele sempre se preocupava com os irmãos. E nós vamos ver um texto aqui, em 1 Tessalonicenses, que é o texto básico para nós ler, para a gente trabalhar, e que fala sobre isso. Então, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, uns 10 versículos só. Geralmente eu pego um texto básico, mas não gosto de ler muito, para não se tornar cansativo. Então, só para a gente ter uma base, depois a gente vai ver itens para se autoavaliar a nossa fé. Então, se tivermos colocado um título nessa meditação, nessa reflexão, seria Vigiando a Minha Fé. Então aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 1, fala assim: pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas, e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para que, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Então, aqui no sentido de exortar, aqui no sentido de animar-vos. Paulo está dizendo que estava mandando Timóteo para que ele fosse abençoado, fosse bênção para eles, em benefício da fé deles, pudesse estar exortando, a fim de que ninguém se inquiete com tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Então, já fazia parte do processo, do trabalho de Paulo e da equipe de Paulo, estar sempre vigiando a fé dos irmãos, para que eles pudessem estar firmados. Depois nós vamos ver um texto lá em Atos que fala sobre essa questão de estar firmados na fé, a fim de que ninguém vos inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Pois quando ainda estávamos convosco, predizemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é de vosso conhecimento. Foi por isso que, já não sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e vos tornasse inútil o nosso trabalho. Então essa era a preocupação do apóstolo, o zelo do apóstolo, o carinho, como ele revela também lá em 2 Coríntios, capítulo 11, 3, que ele tinha um receio que a igreja fosse enganada, né? E os irmãos de Corinto afastasse da
simplicidade e pureza devido a Cristo. Receio que assim como a serpente enganou a Eva, vossa mente também seja corrompida e vos afaste. Então era o cuidado que ele tinha com os irmãos de Corinto, com os irmãos de Tessalônica, os irmãos de Filipos também. Ele tem essa preocupação, a gente vê isso registrado lá em 1 Filipenses 2,19 também fala sobre isso, sempre enviando Timóteo ou alguém da equipe para que pudesse estar confirmando os irmãos. E aqui fala para indagar a respeito do estado da vossa fé. Então, a nossa fé pode passar por vários estágios e a nossa palavra hoje, nesses dias, é para que você esteja atento à sua fé, cuidando da sua fé. A sua fé não pode ser uma fé enferma, não pode ser uma fé estragada, sua fé não pode estar diminuindo, ela precisa estar crescendo, aumentando, como os discípulos diziam para Jesus, Senhor, aumenta a minha fé. Então você talvez nunca tenha orado dessa forma, mas você precisa estar atento. Tito fala sobre a importância de ter uma fé sadia. Amém, irmãos? Então aqui ele fala, temendo que o tentador vos provasse. Então nessa época, é uma época que estamos em casa, estamos sem muita comunhão, e a comunhão ela anima, ela consola, ela fortalece. Então agora nós precisamos nos voltar para a palavra e precisamos nos voltar para a nossa fé. Como está a sua fé? Essa é a intenção, a preocupação também do nosso coração, como líder, como guia, como pastores, de cuidar da vossa fé. A palavra fala também lá em Pedro, nós temos que conhecer o estado das nossas ovelhas. Então, essa é uma palavra de zelo, de carinho, para que você esteja, nesses dias, vigiando a sua fé, que é o que nós temos, talvez, de mais importante aqui, que vai nos garantir, que vai nos levar até o fim, é a nossa fé. Ninguém pode vencer e ninguém vence um homem ou uma mulher de fé. Então que você seja um homem de fé, uma mulher de fé, e que você transmita essa fé, não a fé só para garantir a tua salvação, mas a fé também que possa garantir a salvação da sua esposa, dos seus filhos, daqueles que estão ao seu redor. Que tenhamos, como tinha Timóteo, um DNA de fé. Paulo lembrava que essa fé de Timóteo, ele já via na sua avó Lóide, e via também na sua mãe Eunice. Era a mesma fé que tinha Timóteo. Que nós também possamos ter esse DNA de fé, sermos homens de fé, para que a nossa família, mulher, filhos, sejam uma mulher de fé, filhos que sejam filhos de fé, e assim por diante. Quando as pessoas olham para você, como eles te veem? Te veem uma pessoa animada, cheia de esperança, de fé, que vai até o fim. Então, que Paulo tinha essa preocupação, não apenas de garantir a salvação, mas de cada um fosse até o fim, né, e fosse perfeito. E aqui ele revela, temendo que o tentador vos provasse, se tornasse inútil o nosso labor, quer dizer, o nosso trabalho. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio e trazendo-nos boas notícias da vossa fé. Olha como é bom quando a gente encontra alguém, sabe de alguém. A gente tem irmãos, discípulos que estão conosco há 30 anos, há 35 anos. E a gente está sempre vigiando, sempre em contato, sabendo. Uns foram longe, foram embora, estamos separados pela geografia. Mas a gente está sempre sabendo que aquele irmão, aquela irmã tá bem na fé. Temos notícias, né, da fé dos irmãos. Nos alegramos com isso. E o contrário também é verdadeiro. Quando sabemos que alguém se perdeu na fé, naufragou na fé, ou a sua fé se estragou, ou enfraqueceu. Então, a gente sempre está procurando saber. E quando Paulo
recebe Timóteo, que ele regressa, trazendo boas notícias da vossa fé e do vosso amor, que ainda que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-vos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados a respeito acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações. Agora, versículo 8: porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Então, era aquelas notícias também para Paulo, que veio através de Timóteo, era como um ânimo, um combustível a mais para o apóstolo continuar, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Pois que ações de graça podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus. E o versículo 10, o empenho, o zelo, o cuidado. E você que é um líder, precisa ter essa mesma preocupação, essa mesma carga. O líder deve cuidar do discípulo mais novo e ter zelo e cuidado sempre, mas pelo menos até que ele amadureça na fé, até que ele consiga trilhar sozinho. E aqui Paulo no versículo 10 fala: orando noite e dia com o máximo empenho para vos ver-vos pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Então a fé pode estar deficiente, pode estar enfraquecida, pode estar enferma, pode estar estragada. Então, como está a sua fé? Essa é uma pergunta que nós temos que nos fazer a nós, vigiar a nossa fé. Porque nós temos que estar bem. Paulo dizia para Timóteo: cuida de ti mesmo e da doutrina. Então nós temos que cuidar de nós, da nossa fé, fazer uma autoavaliação e depois cuidar da fé da esposa, da fé dos filhos, dos discípulos. Essa é uma carga de um líder. Você que é um líder, você que deseja, aspira, você tem que ter cargas. Somente nesse momento agora a gente fica preocupado sempre, entrar em contato por WhatsApp, por telefone, falar com o irmão, falar com um líder de fora que está envolvido com a gente, como que está aquele irmão, como que está a igreja, falando constantemente, procurando em mandar algo, procurando em ter sempre um contato, no sentido de que aquele grupo, aqueles irmãos não se esfriem na fé, não se perca. Então isso é importante. E Atos 14, 22, tem um texto que fala assim: fortalecendo as almas dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé. Então, fortalecendo as almas dos discípulos, exortando a permanecer firmes no quê? Na fé. Então, uma forma de fortalecer os irmãos é exortar, lembrar, exortar aqui no sentido de animar a permanecer firmes na fé. E mostrando que através de muitas tribulações nos importa estar no reino dos céus. Então, ninguém falou que era fácil, ninguém falou que ia ser... É difícil e precisamos estar preocupados com isso e trazendo ânimo para os irmãos. Eu queria agora aproveitar o tempo que temos e essa leitura mesmo de 1 Tessalonicenses 3, do 1 ao 10, é tremenda. Ali você vê toda a preocupação do apóstolo, mobilizando a equipe, mobilizando a igreja, para que sejam alcançados, sejam abençoados, fortalecidos na fé. Essa é a visão, a preocupação, a carga de um líder, de um pastor. Você que é pastor, você que é um líder, você que tem discípulo, e você sempre tem discípulo. Se você é sozinho, você tem que cuidar da sua vida no Senhor. Se você tem um discípulo, se você tem a esposa, você tem que cuidar da fé da esposa, tentar ajudá-lo, cooperar para que ela seja firme na fé, uma mulher de esperança, de ânimo.
E se você tem filhos, também tem que cuidar disso. Agora, tem alguns itens aqui que eu queria deixar para os irmãos, e, e não esquecendo que Romanos 10:17 fala sobre isso. A fé vem pelo ouvir. Então, entenda que a leitura da palavra é necessária, é importante, principalmente nesses dias, porque você vai se fortalecer na fé, vai se animar no Senhor. Então, e não leia uma, duas, agora você tem tempo, leia 4, leia todo dia, para que você se sinta fortalecida. Agora, queria que os irmãos enumerassem aí, se fosse possível. Temos aqui 9 itens que vai falar a respeito de como está a nossa fé. Itens para avaliar a minha fé. Primeiro, aos que não são da fé. Você sabia que aqueles que não são da fé, a palavra mesmo fala que muitos serão chamados, poucos serão escolhidos. Há muitos que ouvem, mas nunca cedem. Não querem um novo nascimento, não querem uma vida com Deus, não querem desenvolver a fé. E segundo Tessalonicenses 3:2 fala, para que sejamos livres de homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Então fica aí registrado que não são todos que são da fé. Item 1. Item 2. É os que são fracos na fé. Está lá em Romanos 14:1. A palavra fala, acolhei o que é débil na fé. Agora lembra uma coisa. O que é fraco na fé hoje, amanhã ele pode ser forte. Então, o que fazer com aquele que é fraco na fé? A palavra fala, acolhei. Então, animar, ombrear, ajudar. Os próprios discípulos clamaram ao Senhor dizendo, Senhor, aumenta a nossa fé. Então, talvez você nunca tenha orado dessa maneira, mas os discípulos foram humildes e pediram para o Senhor aumentar a fé. Então, ser fraco na fé não é o maior problema, porque hoje eu posso ser fraco, amanhã eu posso ser forte. Amém? E que fazer com aquele que é fraco na fé? Acolhei, ombreai, ficar do lado. Item 3. Aos que negam a fé. Pode acontecer isso? Pode. Quantos já tiveram do nosso meio? Quantos já tiveram envolvidos? Já provaram do manjar celestial? Já sentaram na mesa? Já testemunharam? Já tiveram grandes vitórias? Mas hoje negaram a fé. Se todos aqueles que passaram por nós, que foram batizados, que desenvolveram uma época conosco, andamos juntos, que andaram conosco, permanecesse, estivesse conosco, nós teríamos talvez 2, 3, 4 vezes mais um número de irmãos. Foram muitos que passaram por nós. Mas negaram a fé. E a palavra de Deus em 1 Timóteo 5:8 fala, o que tem negado a fé é pior do que o descrente, é pior do que o incrédulo. Então, que isso não aconteça comigo e com você, mas que a gente possa ir até o fim. Até esses dias, no momento de reflexão aqui com o Senhor, eu orava e dizia, Senhor, que eu nunca perca a minha fé, que eu nunca perca o foco. Senhor, se há risco de um dia me desviar de Ti, Senhor, me recolha, Senhor. Não permita que aconteça isso, mas que eu, Senhor, possa ir até o fim. E para isso eu preciso cuidar da minha fé. Eu preciso vigiar a minha fé. Amém? Porque todos aqueles que nasceram de novo é que vence o mundo. Depois nós vamos ver isso no final. Então, primeiro, aos que não são da fé. Segundo, aos fracos na fé. Terceiro, aos que negam a fé. Quarto, aos que se desviam da fé, como eu já falei aqui no item passado. Mas a gente pode se desviar da fé por muita coisa. Às vezes a gente pode desviar da fé por causa do trabalho, priorizar muito o trabalho, priorizar os bens,
ficar escravo do dinheiro, idolatrar família, filhos, e de repente a gente passa por uma perda, uma frustração ou uma luta, e a gente pode então se desviar da fé. Tem um texto aqui em 1 Timóteo 6:10 que fala que por amor ao dinheiro se desviaram da fé. Mas não é só por amor ao dinheiro. Tudo que ocupa o primeiro lugar na nossa vida pode nos desviar da fé. Amém? E por amor ao dinheiro se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, recapitulando, aos que não são da fé, aos que são fracos na fé, aos que negam a fé, aos que se desviam da fé, e agora começar coisa boa, aos que são da fé. Hebreus 10:39, somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Pois continua, não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Então, somos, entretanto, da fé. Eu quero profetizar que você é da fé, você é do Senhor, e você vai perseverar, e você vai até o fim, em nome de Jesus. Depois, item 6, aos que são da fé, item 5, mas aos que são sadios na fé, que tem uma fé sadia, uma fé que é uma fé que aparece, que todos vê, como se fosse o dom da fé. Então isso está lá em Tito 1,13. Repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. Não uma fé enferma, não uma fé doente. Algum tempo atrás eu me lembro de que conversava com um irmão precioso, companheiro de ministério, e ele pedia oração e dizia: ora, irmão, porque esse ano foi muito difícil para mim, porque eu não esperava, mas meu filho está com a sua fé estragada. Achei até chocante essa expressão, mas aqui fala que nós temos que ser sadio na fé. Vigiar a nossa fé para que ela seja sadia, para que não seja uma fé enferma, uma fé doente. E há também, irmãos, o item 7, aos que são exemplos na fé. E quando você quer aprender sobre isso, você olha lá em Hebreus 11, uma lista de homens que o mundo não era digno, mas que viveram e guardaram a fé. E também em 2 Timóteo 1,5, que eu já falei aqui, que Paulo fala da recordação que guardo da tua fé, a mesma fé que vi na sua avó Lode, na sua mãe Eunice. Timóteo tinha um DNA de fé. E depois há aqueles que vivem pela fé, que está lá em Hebreus 10:38. Somos da fé. E o 38 fala: todavia o meu justo viverá pela fé. Amém, irmãos? É importante isso. E o item 9, que eu deixei aqui até para ler para os irmãos lá no livro de João, 1 João, lá nas cartas, 1 João 5:4, esse texto é maravilhoso e quero terminar com esse texto e depois pegar 1 Pedro também. Então, irmãos, aqui fala aos que são vitoriosos na fé, os que vencem o mundo pela fé. Então, quando você chega lá em 1 João 5:4, fala: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Você nasceu de Deus, nós somos de Deus, nascemos de novo. Esse vence o mundo. Aí fala: e essa é a vitória que vence o mundo. Dois pontos: a nossa fé. Amém, irmãos? Então, isso que eu queria deixar para você.
que você seja um vitorioso na fé. E o último texto aqui está em 1 Pedro, 2 Pedro. 1 Pedro 1, do 7 ao 9, que fala que a nossa fé é mais preciosa do que o ouro. E no fim, o versículo 9, obtendo o fim da nossa fé, 2 pontos, a salvação da nossa alma. Que Deus te abençoe, que você seja abençoado e que procure guardar a sua fé. Em nome de Jesus. Um abraço a todos.